saindo um monte de notícias sobre isso, você já sabe, porque com a quantidade de notícias que você vê por aqui, você sabe que isso pode sim impactar o mercado, mas eu acho que é só no curto prazo, porque no longo prazo eu tenho motivações para acreditar que isso não vai impactar o mercado diretamente. Mas se você tem medo da volatilidade, no curto prazo, talvez o mercado dê uma balançada aí para cima e para baixo e você pode acabar se assustando ou se beneficiando dessa volatilidade. Mas o que eu quero trazer aqui não é estudo de notícia, mas sim uma perspectiva diferente, a perspectiva dos eleitores em relação ao Bitcoin e às criptomoedas. Então vamos lá. Então, qual que é o dado mais interessante que eu estou vendo aqui? Eu trouxe uma série de dados, só que esse aqui é muito bacana. Por quê? Porque mostra a visão dos eleitores sobre a blockchain e as criptomoedas. E a gente consegue ver através desse gráfico aqui que quase metade dos eleitores concordam que sistemas e inovações que não dependem de bancos e as tecnologias cripto e blockchain são o futuro das finanças, ou seja, tá todo mundo aí começando a acreditar que aquelas inovações que não dependem de intermediários, não dependem de banco, pode sim ser o futuro das finanças. Então, isso é uma perspectiva muito boa, porque a gente consegue visualizar que os eleitores estão preocupados com isso e já estão enxergando as criptomoedas, o Bitcoin e a blockchain como uma alternativa. Para quê? Para ter um futuro econômico muito mais descentralizado, onde você tem autonomia para fazer as suas coisas sem depender de intermediários como bancos e governos. Só para você saber, essa pesquisa da Grayscale considerou dados de dezembro de 2023 até setembro. Então a gente consegue ver um aumento gradual do interesse das pessoas, dos eleitores, nesses assuntos sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, vamos analisar esse dado aqui, ó. Esse foi um aumento gradual no decorrer dos meses. De dezembro de 2023 até setembro de 2024, a gente pode observar um aumento da concordância dos eleitores ao afirmarem que sim, tecnologias e inovações que dependem menos de bancos criarão uma economia global mais equitativa e que a blockchain e as criptos são o futuro das finanças. Então, ó, a gente consegue ver que em dezembro de 2023, 44% das pessoas acreditavam nessa narrativa. Porém, em maio de 2024, a gente já teve aí um aumento, pulou para 48% e em setembro de 2024 continua aqui 48%. A parte mais interessante é esse aumento aqui, ó. A gente teve um aumento que fala que sim, criptomoedas e blockchain e as tecnologias blockchain são o futuro das finanças. Então, olha só, em dezembro do ano passado, era somente 40% das pessoas que participaram dessa pesquisa concordavam com isso. Porém, agora, em setembro de 2024, mudou a perspectiva. Por que será? Será que o ETF tem alguma coisa a ver com isso? Provavelmente sim. Mas vamos continuar então aqui. Dados mostram que eleitores querem ter Bitcoin e outras criptomoedas. Esse gráfico mostra o crescimento do interesse dos eleitores em possuir criptos em um futuro. E esse crescimento tem sido interessante e, com toda certeza, um ponto forte para que ambos candidatos discutam e pensem mais sobre esse tema. Então, vamos analisar aqui esses gráficos. Olha só, a gente consegue ver que as pessoas investem mais de forma tradicional. A gente vê, ó, ETF, outros tipos de investimentos, nenhum investimento, porém, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Em dezembro de 2023, 12% das pessoas queriam investir em Bitcoin. Quando foi em maio de 2024, 13%, e agora, em setembro de 2024, 14%. O número vem aumentando. Isso considerando somente o Bitcoin. Dentro dessa pesquisa, as pessoas também querem investir em outros ativos, em outras criptomoedas. Em dezembro de 2023, 9% pensavam em investir em outras moedas além do Bitcoin. Em maio de 2024, 11% das pessoas pensavam em investir em outras moedas além do Bitcoin. E agora, em setembro de 2024, 12% dos eleitores gostariam de investir em outras criptos além do Bitcoin. Então, a gente vê um aumento significativo. E a parte bacaninha de se observar é que, olha só, esse percentual aqui dos eleitores, 12, 13, 14%, falando de Bitcoin. Aqui nós temos nos ETFs, olha só, a gente tem um percentual muito parecido, 12, 11 e 13%. Então, provavelmente, os ETFs do Bitcoin que foram aprovados esse ano de 2024 tem muita relação com essa pesquisa aqui. Então, a galera que já investe em ETF
tá querendo também investir em Bitcoin e talvez esteja investindo em Bitcoin através dos ETFs. Agora, continuando aqui, esse dado aqui é bem bacana. Eleitores demonstram interesse em ter criptomoedas como parte do seu portfólio. Isso a gente já conseguiu visualizar aqui. A galera tá querendo, tem um interesse, tá tendo aí uma demanda reprimida que pode ser suprida ao longo do tempo. Mas, essa parte aqui da pesquisa é interessante, porque além do interesse ter aumentado entre os períodos de 2023 a setembro de 2024, o mais interessante dessa pesquisa é ver que a maior parte das pessoas que têm interesse em ter cripto em seu portfólio está esperando o quê? Está aguardando as políticas ou regulamentações adicionais antes de investir em criptomoedas, tá? Então, o que eles estão esperando? Uma regulamentação, algo mais sólido. A gente consegue visualizar aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar aqui nesse gráfico que a maioria dos entrevistados estão esperando algum tipo de regulamentação, ou seja, a galera tem medo de investir ainda e num cenário onde tenha uma regulamentação focada em cripto, trará mais segurança para esses investidores que não estão familiarizados com a criptoeconomia. Para quem já vive o mundo cripto, é super tranquilo investir em Bitcoin, porque as pessoas entendem sobre autocustódia e entendem sobre o poder que tem, né, ao ter o Bitcoin. Já as pessoas, os investidores normais das rendas tradicionais, como esses aqui, não entendem. Então, quando acontecer algum tipo de regulamentação que visa proteger esses investidores cada vez mais, eles vão se sentir à vontade para começar a entrar em cripto. Então, por falar em regulamentação, agora que a gente viu aqui, eu peguei os principais dados desse relatório da Grayscale e trouxe aqui para você conseguir consolidar, entender esse assunto através de uma outra perspectiva, da perspectiva dos eleitores. Então, a gente vê que tem pessoas interessadas e agora precisa saber se os candidatos vão fazer algo para abraçar esse percentual de pessoas que estão interessadas. A gente vê então que a maior parte dos eleitores aqui estão preocupados com a regulamentação. E por falar em regulamentação, porque é uma pauta importante aqui nessa pesquisa, olha só a notícia que saiu antes de ontem. Kamala Harris promete regulamentação pró-cripto. Será que ela está querendo atender essa galerinha aqui? Será? A Kamala pretende fazer uma regulamentação pró-cripto para abraçar a comunidade negra, porque o que saiu lá na notícia? Saiu na notícia de que a maioria dos investidores em cripto são as pessoas negras. Então, ela trouxe esse recorte para essa pauta racial. Então, para isso, sua campanha promete um quadro regulatório amigável entre as criptos. E aqui a minha humilde opinião, embora a regulamentação seja apresentada como uma questão racial, seu impacto pode beneficiar investidores de diversas demografias, provendo a expansão e a legitimidade do setor cripto nos Estados Unidos. Então, por mais que tenha esse recorte racial aqui, a gente sabe que a comunidade cripto como um todo vai se beneficiar desse assunto. Então, a gente precisa ver se o outro candidato cor de laranja lá, se ele também vai trazer alguma coisa referente à regulamentação pró-cripto para atender quem? Essa turminha aqui. Porque esse relatório da Grayscale tá bem interessante. A maioria das pessoas que participaram desse relatório estão esperando a regulamentação para começar a fazer os seus investimentos em cripto. E agora, mas e aí? Quem é que tá ganhando nisso tudo? Quem é que tá ganhando? O Homem Laranja ou a Harris? Quem tá ganhando? Na pesquisa preditiva, ou seja, pesquisa que visa somente saber se os eleitores estão mais a favor da Kamala ou do Trump, a gente consegue ver que a Kamala tá um pouquinho à frente. Tá bem pouquinho aqui, ó, à frente, de acordo com pesquisas preditivas, considerando o âmbito nacional dos Estados Unidos, a Kamala está razoavelmente à frente do Trump. Então, ó, por enquanto, temos essa pontuação aqui na pesquisa preditiva. Por outro lado, já em outros mercados, no mercado especulativo, aqui no Polymarket, o que nós temos? Nós temos o Trump ganhando com 53%, mas sabemos que é uma especulação, beleza? Então a gente precisa filtrar as informações. Enquanto isso não acontece, talvez você esteja se perguntando como que isso tudo, como que as eleições, esses assuntos vão impactar no preço do Bitcoin. No curto prazo pode sim trazer volatilidade, mas, meus queridos, no longo prazo, o Bitcoin segue trabalhando normal. Por quê? Esse gráfico aqui
mostra que historicamente o Bitcoin, após as eleições, ele segue o seu curso normal, que é o quê? Alta infinita, com pequenas correções, né? Então é normal, olha só. De 2016 e 2017 tivemos aqui as eleições. Depois 2020 e 2021, ó, tivemos aqui. E por fim, 2024 e 2025, que é essa linha branca. Onde estamos agora? No curso normal do Bitcoin. Então, assim, foco no longo prazo. Foco, muito foco no longo prazo, porque estamos aqui, ó. Tudo tranquilo, tudo bacana, tudo muito legal. Mas e aí, por falar em Bitcoin? Por falar em Bitcoin, quero saber, você surfou a alta do Bitcoin? Aproveitou para comprar enquanto ele estava caindo? Por quê? O que eu fiz aqui? Não sei se você sabe, mas eu faço live toda terça-feira para trazer análise gráfica e análise de dados on-chain para fortalecer ainda mais as nossas teses de investimentos. Então, o que eu fiz aqui? Análise do Bitcoin no dia 8 de outubro. Eu fiz essa análise e eu estava calculando aí uma possível queda para essa região aqui, ó, de interesse comprador. Então, essa região aqui onde tem o cifrãozinho seria uma região de interesse comprador. Então, no dia 8, você pode conferir aí no canal, eu fiz essa análise prevendo uma queda. E aqui seria uma região de interesse, muito interesse comprador. Quem não comprou aqui é maluco. O que aconteceu? No dia 10, ou melhor, 8 dias depois, ó, no dia 10, o que aconteceu? Tivemos a queda e o preço do Bitcoin foi justamente, ó, na região de interesse comprador. Então, ó, tivemos a queda, surfei a queda de uma quedinha de 5% no mercado futuro, shortei e quando chegou aqui, comprei no mercado normal e também no mercado futuro, aproveitando o quê? Uma alta de 15%. Isso é bruxaria? Isso é tentar adivinhar topos e fundos? Não, isso é análise gráfica e eu sou especialista em análise gráfica, eu vivo do mercado cripto há mais de 8 anos fazendo isso aqui, análise e colocando dinheiro no bolso, beleza? E se você, por um acaso, perdeu a live, não conseguiu surfar aqui, muito provavelmente, talvez você tenha visto a minha análise em alguns portais como Investing e Infomoney. Olha só que interessante. Minha análise saiu falando justamente sobre esse topo. Cravamos o fundo aqui com a análise e o topo no 68.390. Essas duas análises aqui foram feitas na minha live e também na comunidade. Se você não faz parte da comunidade, considere participar da comunidade, é gratuita, tem muito conteúdo lá. Tem informações sobre trade, sobre análise gráfica, sobre o mercado cripto. Vou deixar aqui para você participar da comunidade. Agora, voltando aqui, olha só, a análise também saiu na Investing. Então, Ana de Matos, analista, técnica e trader. E aqui a minha análise, olha só, cravando um possível alvo para o Bitcoin na faixa dos 68.390. Aqui também a minha análise na Infomoney para você acompanhar. Então, assim, se você não me acompanha no YouTube, não me acompanha no Instagram e não acompanha as minhas análises nos portais de investimentos, você está perdendo tempo, tá deixando dinheiro na mesa, porque a análise é boa e através da análise gráfica você minimiza o seu risco, você coloca dinheiro no bolso e surfa movimentos de alta como este aqui. E se você gostou desse conteúdo, a única coisa que eu peço é que você se inscreva nesse canal e deixe o like e até a próxima.